E se o universo, tal como você o percebe, fosse apenas uma sombra? E se as paredes, o ar, o tempo, fossem construções ilusórias, sustentadas por probabilidades invisíveis? E se tudo, menos absolutamente tudo, fosse controlado por partículas que surgem do nada, desaparecem antes de existirem e obedecem a leis que desafiam o bom senso? Você está prestes a adentrar um mundo onde a lógica clássica deixa de funcionar, onde o simples ato de observar transforma a realidade, onde não há certezas, apenas possibilidades. Esta é a física quântica. E tudo o que você acha que sabe sobre ela está prestes a ser desmontado. Comecemos pelo princípio, ou, pelo menos, o mais próximo que podemos chamar de princípio, quando falamos do nível fundamental da realidade. Por milhares de anos, os seres humanos acreditaram que a realidade era contínua, sólida, previsível. Desde os filósofos gregos até a Revolução Newtoniana, a ideia predominante era de que o universo funcionava como uma máquina bem calibrada. Se conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas, poderíamos prever o futuro com precisão absoluta. Essa era a visão determinista do universo, e ela funcionava. Experimentos com luz, radiação e partículas subatômicas revelaram comportamentos estranhos, comportamentos que contradiziam as leis da física clássica. Pelo menos, até certo ponto, uma ferida aberta no tecido da certeza científica. No início do século XX, no entanto, cientistas começaram a se deparar com fenômenos que não podiam ser explicados por essa estrutura. Eles não podiam ocupar qualquer órbita, apenas aquelas quantizadas menos, como se a energia viesse em degraus, e não em uma rampa contínua. Foi nesse cenário que nasceu a física quântica, não como uma evolução natural, mas como uma revolução. Tudo começou com a luz. Ele sugeriu que toda partícula tem um comportamento ondulatório associado. Durante muito tempo, pensava-se que a luz era uma onda, quando elétrons são disparados contra uma barreira com duas fendas, eles formam um padrão de interferência atípico do ondas, mesmo quando são enviados um a um. O comportamento ondulatório era confirmado por fenômenos como a difração e a interferência. A teoria clássica não conseguia prever corretamente os resultados. Mas ao tratar a luz como quantizada, Einstein ofereceu uma explicação precisa, até que alguém a observe. Ela é um conjunto de probabilidades descritas matematicamente por uma função de onda. A partícula escolhe um caminho. O simples ato de medir muda o resultado. Mas, em 1905, Albert Einstein propôs que a luz também poderia se comportar como partículas, pacotes discretos de energia que ele chamou de quanta. Esse conceito foi usado para explicar o efeito fotoelétrico menos a emissão de elétrons por certos metais quando expostos à luz, até que a medimos. A medição colapsa a função de onda, forçando a partícula a escolher uma das opções. E se torna uma dança entre o observador e o observado. O que sabemos é que ela funciona, com precisão absurda. Esse foi apenas o primeiro passo. E, agora, da computação quântica, nosso cérebro evoluiu para lidar com o mundo clássico, menos com bolas que caem, pedras que rolam, pássaros que voam, não com partículas que atravessam paredes ou se entrelaçam a quilômetros de distância. Quem vez disso? Todos os resultados possíveis ocorrem menos cada um em um universo paralelo. Pode estar entrelaçada com o próprio tecido quântico do universo. Cada elétron em seu cérebro é descrito por uma função de onda. A consciência que você sente agora, essa é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Poucos anos depois, Niels Bohr propôs um modelo atômico em que os elétrons orbitavam o núcleo em níveis discretos de energia. A ideia de quantização se espalhou, mas ainda estávamos longe de entender a verdadeira estranheza. Em 1924, Louis de Broglie fez uma proposta ainda mais ousada. Se a luz podia ser tanto onda quanto partícula,
por que não os elétrons também? Essa dualidade onda-partícula foi confirmada experimentalmente. Esse experimento, conhecido como experimento da dupla fenda, revelou uma das características mais inquietantes da física quântica. A partícula parece passar por ambas as fendas ao mesmo tempo. Quando se instala um detector para identificar por qual fenda o elétron passou, o padrão de interferência desaparece. Esse é o ponto onde a física deixa de ser um estudo passivo da natureza. A realidade, ao nível quântico, não é uma sequência de eventos determinados que... A função de onda desenvolvida por Erwin Schrödinger é uma equação que descreve todas as possibilidades de onde uma partícula pode estar. Mas o que realmente causa esse colapso? Essa é uma das questões mais profundas da física moderna. E ainda não temos uma resposta definitiva. Alguns físicos, como Hugh Everett, propuseram que o colapso não acontece de fato. Outros preferem a interpretação de Copenhague defendida por Bohr, que sustenta que a função de onda é apenas uma ferramenta estatística e o colapso é real, mas misterioso. Gehr. E há ainda abordagens como a teoria de variáveis ocultas de David de Bohm, que tentam restaurar algum tipo de realismo determinista à teoria. Mas a verdade é que, mais de um século depois, ninguém sabe exatamente o que a mecânica quântica significa. Ela é a base dos transistores, dos lasers, da ressonância magnética, da computação moderna, da física de partículas, de toda a química quântica. Mas se sabemos que funciona, por que ainda parece tão absurda? A resposta pode estar em nossos próprios cérebros. É por isso que a física quântica parece tão contraintuitiva, mas isso não a torna menos real. Na verdade, ela é a realidade mais fundamental que conhecemos. À medida que adormece, pense nisto, os átomos do seu corpo obedecem às leis da mecânica quântica. Você é feito de incertezas. Você é um colapso. Você é uma possibilidade que se realizou. Mas, e se houver outras versões suas? Em outros mundos, outras decisões, outras escolhas? Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo explorando o princípio da incerteza de Heisenberg, o entrelaçamento quântico e a possibilidade de que partículas separadas por anos-luz possam agir como se estivessem conectadas. Mas por agora, feche os olhos, respire fundo e deixe a física cuidar do resto. Você já pensou que, talvez, o simples fato de tentar saber algo com precisão, menos como a posição de uma partícula, menos automaticamente impeça que você conheça outra coisa, como sua velocidade? Essa não é uma limitação da tecnologia, é uma limitação da própria realidade. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, e ele muda tudo. Ele demonstrou que é impossível determinar, ao mesmo tempo, com precisão absoluta, a posição e o momento linear de uma partícula. Werner Heisenberg formulou esse princípio em 1927. A razão disso não é que nossos instrumentos de medição sejam imperfeitos, mas sim que essas grandezas não coexistem com precisão absoluta no mesmo estado físico. É como se o universo estivesse nos dizendo: você pode olhar, mas nunca verá tudo ao mesmo tempo. A própria estrutura do universo impede isso. É um número incrivelmente pequeno, mas com implicações imensamente grandes. Quanto mais precisamente você tenta medir a posição de uma partícula, mais indefinida se torna a sua velocidade. Ela está sendo construída pelo próprio ato de observar. Isso não é apenas um detalhe técnico. Isso é o coração da indeterminação do mundo quântico. Essa incerteza é expressa matematicamente pela desigualdade. Delta P is greater than or equal to K. To 1 delta X é a incerteza na posição. P é a incerteza no momento. E a constante de Planck dividida por 2. Seu spin menos a outra imediatamente assumirá um valor compatível, como se soubesse da medida realizada. O princípio de Heisenberg
nos força a abandonar qualquer noção de que a realidade é simplesmente o que está lá fora esperando para ser medida. Elas se tornam um sistema quântico único, ainda que separadas por grandes distâncias. No mundo quântico, a realidade não está apenas sendo observada, e que variáveis ocultas ainda não descobertas explicariam esse comportamento. E, como se isso já não fosse estranho o suficiente, chegamos agora a um dos fenômenos mais perturbadores da física moderna: o entrelaçamento quântico. Após isso, elas se afastam, cada uma seguindo um caminho diferente. Imagine que você tem duas partículas, digamos 2 elétrons, que interagem por um breve momento, mas, por causa dessa interação anterior, suas propriedades permanecem entrelaçadas. Se você medir uma propriedade de uma delas, digamos, isso acontece instantaneamente. Não importa a distância entre as partículas. Pode ser 1 metro, pode ser anos-luz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, e ele odiava essa ideia. Ele acreditava que a mecânica quântica deveria estar incompleta. Mas em 1964, o físico John Bell propôs uma forma de testar isso. Nos anos seguintes, os experimentos começaram a testar essas desigualdades. O entrelaçamento é real, ele formulou as desigualdades de Bell, limites matemáticos que qualquer teoria local com variáveis ocultas deveria obedecer. Um dos mais notáveis foi conduzido em 1981 por Alan Aspect e sua equipe. Usando fótons entrelaçados, significa que, mas não há como controlar o resultado de uma medição, e, portanto, não há como transmitir uma mensagem. Há correlações hoje da criptografia quântica e da futura internet quântica, um dos pilares mais fundamentais da física quântica. E não apenas uma curiosidade teórica. Instantaneamente sabe o valor do outro, mesmo que ele esteja do outro lado da galáxia. Teoricamente, empresas e universidades em todo o mundo trabalham em tecnologias baseadas em íons aprisionados, circuitos supercondutores e qubits topológicos. Realizar cálculos que levariam bilhões de anos para um supercomputador clássico resolver. A menor unidade de informação é o bit -0 ou 1, ou apenas emergem de relações mais profundas entre sistemas quânticos, entre partículas que criando correlações não locais, que permitem um paralelismo de processamento impossível na computação tradicional, não podem ser explicadas por seja apenas uma ilusão emergente. Qualquer comunicação que viaje no espaço a uma velocidade finita, as desigualdades de Bell foram violadas. A mecânica quântica estava certa. E pior, o mundo é não local. O universo parece estar interligado de maneira mais profunda do que o espaço e o tempo permitem. Mas isso não significa que possamos enviar informações instantaneamente. A mecânica quântica impede que esse entrelaçamento seja usado para a comunicação superluminal. O que acontece é uma correlação entre resultados. É como se o universo estivesse jogando dados em pares e, mesmo que você só veja um dos dados, ao olhar, o entrelaçamento é a base do teletransporte quântico, os qubits, unidades que podem estar em 0,1 ou em uma superposição de ambos. Na computação clássica, mas na computação quântica, mais ainda, qubits podem ser entrelaçados. Um computador quântico de 100 qubits entrelaçados pode, mas essa imensa capacidade vem com um preço: fragilidade. A coerência quântica, que sustenta a superposição e o entrelaçamento, é extremamente sensível. A menor interação com o ambiente pode provocar a decoerência menos a perda do estado quântico. É como tentar manter uma bolha de sabão intacta dentro de um furacão. Por isso, a construção de computadores quânticos é um dos maiores desafios da engenharia moderna. Mas os avanços continuam. Voltando ao entrelaçamento, talvez a pergunta mais profunda não seja como funciona, mas sim o que ele nos revela sobre a natureza da realidade.
Será que o espaço e o tempo são fundamentais? Será que a informação é o tecido básico do universo? Alguns físicos, como John Wheeler, propuseram que o universo é, essencialmente, feito de bits de informação. Bit from bit, a realidade seria, então, um processo de interação entre observador e observado, onde a informação é o elemento básico. Outros, como Carlo Rovelli, sugerem que a realidade é relacional. As propriedades de um sistema só fazem sentido em relação a outro sistema. Se isso for verdade, então não há realidade absoluta, apenas redes de interações. E, nesse sentido, talvez o entrelaçamento quântico seja uma pista de que tudo está conectado de uma maneira mais profunda do que jamais imaginamos. Enquanto você relaxa e deixa essas ideias se acomodarem na sua mente, pense nisto. Talvez você e todos nós sejamos manifestações locais de uma única teia de relações quânticas. Talvez a separação entre coisas, lugares e pessoas. Talvez o universo seja, em seu nível mais íntimo, uma unidade indivisível, um todo, vibrando em padrões de possibilidades. Na próxima parte, vamos explorar o vácuo quântico e descobrir que o vazio, ao contrário do que parece, é uma fervilhante sopa de partículas virtuais. Veremos também a energia de ponto zero, Casimir, os experimentos de Casimir e a possibilidade de que o próprio universo tenha surgido de flutuações quânticas no nada. Mas por agora, feche os olhos, respire profundamente e deixe que a incerteza te leve. Quando você olha para o espaço entre as estrelas, o que vê? Nada, talvez. O imenso vazio silencioso, uma ausência. Mas a física quântica nos ensina que esse nada está longe de ser vazio. Na verdade, o vácuo quântico é uma das entidades mais ativas e misteriosas do universo. Segundo a mecânica quântica, mesmo o estado de energia mais baixo de um campo, o chamado estado fundamental, menos ainda possui flutuações. O que chamamos de vácuo é, na verdade, uma fervilhante espuma de atividade. O vácuo quântico é um palco de criação e aniquilação contínua. Partículas e antipartículas surgem espontaneamente, vivem por frações infinitesimais de tempo e se aniquilam. Essas partículas virtuais não são observáveis diretamente, mas seus efeitos são reais, muito reais. Um exemplo clássico é o efeito Casimir. Imagine duas placas metálicas paralelas, separadas por uma distância muito pequena, menos do tamanho de um fio de cabelo dividido por 1000. No vácuo entre elas, há menos modos de oscilação do campo eletromagnético do que fora delas. Isso cria uma diferença de pressão e, como resultado, as placas são empurradas uma contra a outra. Esse empuxo é uma evidência direta da energia presente no vácuo quântico. É como se o nada estivesse empurrando os objetos, com força mensurável. Outro exemplo é o deslocamento de Lamb, observado em espectros atômicos. Uma pequena diferença nos níveis de energia do elétron de um átomo de hidrogênio, causada pelas interações com essas flutuações do vácuo. Mas talvez o conceito mais fascinante que emerge desse cenário seja o da energia de ponto zero menos a energia mínima que um sistema quântico pode ter, mesmo no estado fundamental. Em sistemas clássicos, um objeto em repouso absoluto tem energia zero. Mas no mundo quântico, isso não é possível. A incerteza impede que posição e momento sejam simultaneamente nulos. O resultado é que mesmo a menor vibração, menos como a do oscilador harmônico quântico, possui uma energia residual. Essa é a energia de ponto zero. No caso de um átomo, essa energia mantém os elétrons em movimento, mesmo no estado mais baixo. No universo como um todo, essa energia pode ter implicações cósmicas. Aliás, é aqui que começamos a unir a física quântica à cosmologia. Segundo teorias modernas, o próprio universo pode ter surgido de uma flutuação do vácuo, em um cenário conhecido como universo a partir do nada. Uma pequena flutuação quântica poderia ter dado origem ao espaço-tempo,
que depois se expandiu rapidamente durante a inflação cósmica. O nada quântico, esse estado rico em flutuações, não é o nada filosófico. Ele contém leis, campos e estrutura. E até as próprias leis da física que observamos, perto dele. Tudo poderia ter emergido: matéria, espaço, tempo. Essa ideia ainda é especulativa, mas está em consonância com uma visão quântica do universo, a de que a realidade pode emergir de estados probabilísticos, impulsionada por instabilidades do próprio vácuo. E essa aceleração é atribuída a uma forma de energia que permeia todo o espaço, uma constante cosmológica. Curioso, a densidade de energia associada ao vácuo quântico tem uma conexão direta com um dos maiores mistérios da cosmologia moderna: a energia escura. As observações astronômicas mostram que o universo está se expandindo aceleradamente. Teoricamente, essa energia pode ser interpretada como a energia do vácuo. Mas há um problema. Quando os físicos tentam calcular a densidade de energia do vácuo a partir dos campos quânticos conhecidos, o número obtido é imensamente maior do que o valor observado, menos cerca de 10 vezes maior. Esse é o maior descompasso entre teoria e observação da história da ciência. É chamado de catástrofe do vácuo, ou problema da constante cosmológica. Algo está errado. E observadores, ou nossas equações estão incompletas, ou nossa compreensão do vácuo está profundamente equivocada. Algumas teorias sugerem que o valor observado é o resultado de uma anulação quase perfeita entre diferentes contribuições de energia. Outras postulam que vivemos em um universo entre muitos e que só estamos aqui porque neste universo específico a constante cosmológica é compatível com a existência de estruturas como galáxias, estrelas. Mas nada disso é definitivo. A única certeza é que o vácuo quântico, esse nada aparentemente silencioso, é talvez a entidade mais poderosa do cosmos. Ele não apenas sustenta todas as partículas e interações, mas também pode moldar o destino do universo e, em escalas microscópicas, ele interfere com cada átomo do seu corpo. A cada segundo, incontáveis flutuações atravessam você. Você não está separado do vácuo. Você é parte dele. O conceito de partícula, inclusive, é relativo nesse contexto. Em física quântica de campos, partículas são apenas excitações localizadas de um campo subjacente. Não são entidades fixas. Não existem de forma absoluta. O que uma partícula é para um observador pode não ser para outro. Um exemplo impressionante disso é o efeito um observador acelerado em relação ao vácuo verá um banho térmico de partículas, enquanto um observador em repouso verá apenas o vazio. A percepção do que é algo ou nada depende do referencial. O mesmo ocorre nos buracos negros. Stephen Hawking mostrou que, devido às flutuações quânticas próximas ao horizonte de eventos, buracos negros emitem radiação menos a chamada radiação de Hawking. Isso significa que, ao longo de bilhões de anos, um buraco negro pode evaporar, desaparecer, mas deixando uma pergunta desconcertante: o que acontece com a informação que caiu dentro? Essa é a famosa paradoxo da informação em buracos negros. Um dilema entre a unitariedade da mecânica quântica e a perda aparente de informação no horizonte de eventos. Hoje, os físicos trabalham em direções ousadas: teorias de gravidade quântica, geometria holográfica e até a conjectura de que o próprio espaço-tempo é um efeito emergente de entrelaçamentos quânticos. A proposta de que o espaço e o tempo são construções emergentes nos leva a um lugar surpreendente. Tudo isso pode ser apenas excitações transitórias no vácuo quântico. A noção de que a realidade, em última instância, pode não ser feita de matéria ou energia, mas de informação. Os experimentos de interferência com moléculas e os testes da consciência como fator de medição. Enquanto você fecha os olhos,
e sente sua respiração desacelerar. Pense nisso. O que chamamos de realidade talvez não seja feito de coisas, mas de relações. Padrões que emergem do fundo quântico, como ondas em um mar invisível. Você, as estrelas, o pensamento que agora passa pela sua mente, e o vácuo, longe de ser vazio, é o verdadeiro pano de fundo de toda a existência. Na próxima parte, vamos explorar a superposição, o colapso da função de onda e os principais experimentos modernos que desafiam nossa compreensão de realidade, menos como o gato de Schrödinger, mas por agora, permita-se desaparecer por um instante, nesse mar de possibilidades. Imagine por um momento que você é uma partícula e que há um caminho à esquerda e um caminho à direita. No mundo clássico, você escolheria um dos dois, mas no mundo quântico, você escolhe ambos. Você não está nem aqui, nem ali. Está em uma superposição de estados, uma combinação simultânea de todas as possibilidades compatíveis com seu estado inicial. Essa é uma das ideias mais desconcertantes da física quântica. O mundo microscópico não é feito de objetos com propriedades bem definidas, mas sim de ondas de possibilidade, que colapsam em algo definido somente quando observadas. Essa equação que descreve essa evolução é a equação de Schrödinger. Ela nos diz como a função de onda, menos a descrição matemática de todas as possibilidades, evolui ao longo do tempo. Mas o que faz essa função de onda colapsar? O que força a partícula a decidir? É a questão que levou o próprio Schrödinger a propor um de seus mais famosos experimentos mentais, o gato de Schrödinger. Imagine uma caixa fechada contendo um gato, um frasco de veneno, um contador Geiger e um átomo radioativo. Se o átomo decair, o contador detecta a radiação, aciona um mecanismo, quebra o frasco e o gato morre. Segundo a mecânica quântica, até que alguém abra a caixa, o átomo está em uma superposição de ter decaído e não decaído, e morto. E isso significa que o gato está simultaneamente vivo. Não é que não sabemos qual é o estado, é que, antes da observação, o estado simplesmente não está definido. A crítica de Schrödinger era justamente essa. A teoria parece funcionar bem para átomos, mas se torna absurda quando aplicada a objetos macroscópicos. E se não for absurdo, e se a realidade realmente for indefinida, até ser medida? Essa questão levou muitos físicos a investigar qual o limite da superposição. Até que ponto ela se aplica? Experimentos modernos têm empurrado esse limite para além do que se imaginava. Em laboratórios, cientistas já conseguiram colocar moléculas inteiras, compostas de centenas de átomos, em estados de superposição, disparadas por fendas duplas. Essas moléculas produzem padrões de interferência menos exatamente como as partículas individuais. Isso significa que mesmo objetos complexos podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que algo os faça escolher. Mas o que é esse algo? Na interpretação tradicional, menos chamada interpretação de Copenhague, o colapso ocorre no momento da medição. Mas o que é exatamente uma medição? É qualquer interação? É a presença de um sistema macroscópico? É a intervenção de um ser consciente? Essa última ideia, embora controversa, foi levada a sério por alguns pensadores. O físico Eugene Wigner chegou a propor que a consciência do observador era o fator responsável pelo colapso da função de onda. Essa hipótese é conhecida como a interpretação da consciência como colapsadora. Ela sugere que a mente humana tem um papel especial na definição da realidade física. Mas será que isso é necessário? Muitos físicos consideram essa ideia excessivamente especulativa. Para eles, o colapso ocorre devido à decoerência, menos a perda de coerência quântica, quando um sistema interage com seu ambiente. Nesse processo, os componentes da superposição se tornam correlacionados com diferentes estados do ambiente, e assim perdem a capacidade
de interferir entre si. A decoerência não resolve o colapso, mas explica por que, na prática, não vemos superposições macroscópicas. O mundo clássico emerge como uma aproximação estatística de um mundo fundamentalmente quântico. Essa visão leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se tudo é descrito por funções de onda, inclusive o observador, então o próprio observador está em superposição? Na interpretação de muitos mundos, a resposta é sim. Ao medir o estado de uma partícula, você não colapsa sua função de onda. Você simplesmente se divide. Cada resultado possível é realizado em um universo distinto, e a sua consciência segue uma das ramificações. É uma ideia ousada menos, mas que resolve muitos dos paradoxos quânticos sem necessidade de colapso. Ela também transforma a ideia de probabilidade. Em vez de eventos aleatórios, temos realizações paralelas. Tudo o que pode acontecer, acontece, em algum lugar. Claro, esses outros mundos não podem ser acessados. Não podemos viajar entre eles, nem confirmar diretamente sua existência. Mas a matemática é impecável. E cada vez mais, a comunidade científica considera essa interpretação como uma das candidatas mais coerentes. Ainda assim, ela é apenas uma entre várias. Existem outras abordagens, como a teoria de Girardet-Rimini-Weber, que propõe um colapso objetivo, espontâneo, governado por probabilidades intrínsecas ao sistema, ou a teoria de Bohm, que adiciona variáveis ocultas não locais, restaurando o determinismo, mas à custa de uma realidade que não podemos acessar diretamente. E há ainda propostas mais exóticas, envolvendo gravidade quântica, consciência cósmica e estruturas matemáticas de nível mais profundo. Mas talvez não haja uma resposta única. Talvez a realidade não seja algo que simplesmente é, mas algo que acontece, algo que se realiza a cada instante, como uma onda colapsando em um mar de possibilidades. Enquanto você repousa, pense nisto. A realidade que você vive agora, essa sensação de estar aqui, ouvindo esta voz, menos pode ser apenas uma das infinitas que estavam disponíveis até este momento. E você é o colapso que deu certo. Na próxima parte, exploraremos a conexão entre tempo, causalidade e a flecha da realidade. Falaremos de reversibilidade quântica, simetria e epitar, da termodinâmica do tempo e da possibilidade de retrocausalidade, eventos que influenciam o passado, mas por enquanto, permaneça em superposição. Você está entre o ser e o não ser, entre o agora. Ou talvez você já teve a sensação de que o tempo não é o que parece, de que talvez o fluxo contínuo do passado para o futuro seja apenas uma ilusão gerada pela sua consciência? E se eu te dissesse que nas equações mais fundamentais da física, o tempo não tem direção? Na mecânica quântica, menos assim como na relatividade, menos as leis que governam a evolução dos sistemas são reversíveis no tempo. Isso significa que, se você inverter a seta do tempo nas equações de Schrödinger ou mesmo na eletrodinâmica quântica, o sistema ainda obedece às mesmas regras? Então por que o tempo só parece andar para frente? Mas por que lembramos do passado, mas não do futuro? A resposta clássica vem da termodinâmica, mais precisamente da segunda lei, que afirma que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar. Entropia é, de forma simples, uma medida de desordem menos, ou de número de microestados possíveis para um determinado macroestado. Ela nos diz que, embora as equações microscópicas permitam reversibilidade, o comportamento coletivo tende à irreversibilidade. Copos quebram, gelo derrete, fumaça se dispersa. O tempo termodinâmico tem uma direção, do menos provável para o mais provável, do ordenado ao desordenado. Mas será que isso é tudo?
mas uma emergência estatística. E se a flecha do tempo não for uma propriedade fundamental da natureza, a física quântica abre novas perspectivas. Uma delas está ligada à simetria CPT, uma propriedade fundamental das equações da física que afirma que, se você inverter 3 aspectos simultaneamente, C, P e T, as leis permanecem invariantes. Isso sugere que o tempo por si só não possui uma orientação privilegiada. K. O universo não se importa se você vê os eventos acontecerem na ordem A gives B ou U, B gives A, desde que as outras simetrias sejam compensadas. Esse crescimento irreversível cria uma direção aparente do tempo não imposta pelas leis, mas pelos estados iniciais do universo. Mas então, o que dá origem à experiência de passagem do tempo? Algumas propostas sugerem que é a relação entre entrelaçamentos que define o tempo percebido. A chamada seta do tempo quântico propõe que, à medida que partículas interagem, o entrelaçamento entre elas cresce. E há mais, pesquisas recentes investigam a possibilidade de retrocausalidade. A ideia de que eventos futuros podem influenciar eventos passados parece absurdo. Dependendo da configuração do experimento, feita após o fóton já ter passado pelas divisões iniciais, ele exibirá comportamento ondulatório ou corpuscular, sim, mas a física não se preocupa com o que parece absurdo. O experimento de escolha tardia de Wheeler é um exemplo disso. Imagine um fóton disparado em direção a um interferômetro. É como se a decisão de como medir o fóton determinasse retroativamente o caminho que ele seguiu, onde se obtém a imagem de um objeto sem que os fótons que interagiram com ele sejam os que chegam ao detector. A interpretação não é única. Alguns dizem que a realidade decide no momento da medição. Outros propõem que o passado não é fixo, até que seja observado no presente. Em 2012, um experimento conduzido por Gabriela Barreto Lemos e Anton Zeilinger demonstrou a imagem fantasma quântica com fótons entrelaçados. Isso desafia nossa intuição causal. Parece violar o tempo linear. Outro experimento ainda mais audacioso envolve os chamados processos de causalidade indefinida. Na mecânica quântica tradicional, os eventos são ordenados. A causa B tentam explicar o espaço-tempo como resultado de interações mais profundas, quânticas, nas quais o tempo não existe como parâmetro absoluto, mas em certos cenários, usando operadores quânticos, fora da comutatividade clássica, é possível conceber situações onde não se pode dizer se ocorreu antes de B ou B, antes de autor. Esses sistemas, conhecidos como processos com ordem causal indefinida, são reais, observáveis e já foram demonstrados experimentalmente. É como se o próprio conceito de antes e depois deixasse de fazer sentido, como se o tempo fosse uma propriedade emergente da correlação, e não uma dimensão fundamental, mas que parece se transformar, porque o observador está limitado. Isso tem implicações para a física fundamental. Teorias de gravidade quântica, como a gravidade em loop e a gravidade emergente, na abordagem da teoria dos relógios internos, proposta por Carlo Rovelli. O tempo é definido apenas em relação a outros sistemas físicos, e não como algo que flui universalmente. Outro campo que explora isso é o da termodinâmica quântica. Aqui, o tempo surge a partir da falta de conhecimento completa sobre os microestados. A realidade total poderia ser estática menos, mas a realidade aparente muda, porque nós só acessamos uma fração da informação. Embora uma muito persistente, é como andar dentro de um quadro que não se move. E a consciência? Alguns cientistas especulam que nossa percepção de tempo menos a sensação de continuidade está intimamente ligada ao processamento neural, que reconstitui uma narrativa coerente a partir de eventos discretos. Mas se nossa mente é feita de processos quânticos, talvez o tempo que sentimos seja apenas uma reconstrução.
por um observador que nunca sai do presente. Um fluxo criado. Isso nos leva à pergunta essencial: o que é o agora? Einstein dizia que o presente é apenas uma ilusão. Na relatividade, não há um agora universal. Cada observador tem seu próprio corte do espaço-tempo, e o passado de um pode estar no futuro de outro. A física quântica nos empurra ainda mais longe. Ela sugere que talvez o agora seja tudo o que existe, e o passado e o futuro sejam apenas projeções estatísticas, registros de correlações. Enquanto você repousa, pense nisso. Talvez o tempo não passe. Talvez você seja sempre o mesmo instante, e o movimento seja apenas uma mudança de perspectiva. Na próxima e última parte, vamos integrar tudo. Explorar as fronteiras da física quântica, os paradoxos não resolvidos, a unificação com a gravidade e as ideias mais ousadas sobre realidade, consciência e existência. Mas por agora, permaneça no agora. É tudo que existe, tudo mais. É interpretação. Se você chegou até aqui, já percorreu o invisível. Mergulhou em um mundo onde partículas não são pontos, mas possibilidades. Onde o tempo não flui, ele emerge. Onde o vácuo é cheio e o cheio talvez nem exista, mas ainda falta uma peça. A mais esquiva, a mais teimosa, a mais essencial, a gravidade. Durante todo o século XX, a física evoluiu em duas frentes. De um lado, a relatividade geral, de Einstein menos uma teoria do espaço, do tempo e da gravidade como curvatura. Do outro, a mecânica quântica menos uma teoria das probabilidades, incertezas e campos. Ambas funcionam, ambas foram testadas, ambas são precisas, mas não falam a mesma língua. Quando tentamos aplicar a mecânica quântica aos campos gravitacionais, encontramos infinidades incontroláveis. A matemática explode. A gravidade resiste à quantização simples. Essa incompatibilidade é o maior desafio da física moderna, a unificação das forças fundamentais. Queremos uma teoria que inclua a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca, menos tudo sob um mesmo guarda-chuva. Duas grandes candidatas surgiram para essa tarefa: a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop. Na teoria das cordas, as partículas não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes. Cada tipo de vibração corresponde a uma partícula diferente. A gravidade surge naturalmente como uma das vibrações possíveis, o graviton. Mas, para funcionar, essa teoria exige dimensões extras, menos até 11 delas. Segundo a versão mais sofisticada, a teoria M. Essas dimensões adicionais estariam enroladas em escalas microscópicas, invisíveis para nós. E dentro delas pode estar escondida a chave para a unificação. Mas a teoria das cordas ainda é uma estrutura incompleta. Faltam previsões testáveis. Ela é elegante, mas também escorregadia. A outra abordagem, a gravidade quântica em loop, parte de uma ideia diferente. Talvez o espaço e o tempo não sejam contínuos. Talvez sejam quantizados menos como átomos do espaço-tempo. Nesse modelo, a geometria do universo é feita de loops fundamentais, interconectados em uma teia quântica. O espaço é granular, o tempo também. E como resultado, o Big Bang não seria um começo absoluto menos, mas uma transição, uma passagem, talvez de um universo anterior. Essas ideias ainda estão sendo desenvolvidas e nenhuma delas está completa, mas ambas apontam para a mesma conclusão. É apenas uma faceta. A realidade que conhecemos, um reflexo de algo mais profundo, abstrato, mais fundamental. E é aqui que voltamos a uma pergunta que nos acompanhou desde o início: o que é real? Na mecânica quântica, essa pergunta tem respostas diferentes, dependendo da interpretação. Para o realismo clássico, existe uma realidade objetiva independente do observador. Para o instrumentalismo, a teoria é apenas uma ferramenta para prever resultados.
Para os existencialistas quânticos, a realidade é construída na interação entre sujeito e objeto. E cada vez mais físicos e filósofos cogitam que a realidade não é feita de coisas, mas de relações, que o espaço-tempo não é o pano de fundo, mas um produto da organização das informações, que a matéria não existe por si só, mas como uma manifestação de interações, e que, talvez, o que chamamos de consciência, seja parte do próprio processo quântico de manifestação. Teorias como a informação quântica relacional de Rovelli ou a ideia do universo como um computador quântico de Seth Lloyd sugerem que o cosmos inteiro pode ser descrito em termos de bits ou qubits. Se isso for verdade, o universo não é uma máquina, é um cálculo. E onde há cálculo, há um processador, ou, pelo menos, um observador. Mas o que é o observador? Desde o início da física quântica, a consciência esteve presente nas discussões. Todos refletiram sobre o papel do observador na realização do mundo físico. Bohr, Heisenberg, Wigner. Hoje, a neurociência tenta mapear a mente em termos bioquímicos, mas ainda não temos uma definição precisa do que é a consciência. Sabemos que está correlacionada à atividade cerebral, mas não sabemos como a experiência subjetiva surge do tecido neural. Essa é a dura questão da consciência, que talvez, como sugerem autores como Roger Penrose e Stort Chameroff, a mente humana seja um fenômeno quântico, segundo a hipótese Orr-Shear. Processos quânticos nos microtúbulos dos neurônios estariam ligados à experiência consciente. É uma hipótese controversa, mas não impossível. E se a consciência for, de fato, um fenômeno quântico? E se o colapso da função de onda estiver relacionado à experiência interna? Isso implicaria que o universo, para existir de forma definida, precisa de consciência. É um círculo curioso. A consciência emerge do universo, e o universo se realiza através da consciência. Mas talvez o mais importante não seja responder a essas perguntas, mas sentar com elas, permitir que nos transformem, pois no fim das contas, a física quântica não nos oferece certezas, e a ver a realidade como um oceano de potenciais, onde cada medição é uma escolha a cada instante, é um colapso, e cada observador é um participante. Ela nos dá limites para o saber. Ela nos diz que há coisas que não podem ser conhecidas simultaneamente. Ela nos ensina a conviver com a dúvida, a abraçar a complexidade enquanto você adormece, carregando em sua mente essas ideias. Pense nisto. Você não é apenas matéria. Você é uma vibração na estrutura do vácuo. Você é uma interface entre possibilidades e realidade. Você é o entrelaçamento de memórias, percepções e colapsos, e o universo, esse mistério sem centro, pulsa com você. Ele observa consigo. Ele se manifesta por você. No silêncio que agora te envolve, há mais realidade do que em qualquer equação, pois o mistério é tudo que resta quando o saber termina. Boa noite e bons sonhos quânticos.